Esse 2026 agora nós vamos rebentar ele, né? Nós vamos destruir ele, nós vamos aumentar a nossa rentabilidade o máximo possível. A gente vai aumentar o seu conhecimento o máximo possível. Eu vou estudar pra caramba pra trazer conteúdo top aqui pra você. Mas não poderia deixar de começar esse ano te dizendo a primeira coisa que você tem que fazer com a sua carteira agora em 2026. Se você não faz isso que eu vou te mostrar aqui agora, você tá dando bobeira, você tá deixando dinheiro na mesa e só de tomar essa atitude você já vai aumentar a sua rentabilidade. Eu vou te mostrar o quanto isso faz diferença no longo prazo. É absurdo. Você pode menosprezar isso agora, mas isso aqui causa uma diferença absurda no longo prazo. Eu vou te mostrar aqui o resultado que eu obtive na minha carteira aplicando isso que eu vou te ensinar. Então hoje você vai sair daqui sabendo o que é o aluguel de ações, como que funciona, quais são os riscos do aluguel de ação, quais são os riscos, será que compensa? Terceiro, qual a rentabilidade uma carteira real pode bater? Vou te mostrar a minha carteira real com todos os intempéries que tivemos esse ano, vou te explicar o motivo também, o que é. E por último, a gente vai ver qual a diferença faz no longo prazo esse simples, cara, porque se você não conseguir fazer isso aqui, aí você pode desistir mesmo, aí não, aí acabou. Pode deitar no sofá, porque se você não conseguir aplicar esses 2 cliques que eu vou te ensinar, é palhaçada. Eu te prometo que até o final desse vídeo sua carteira vai aumentar um pouquinho a sua rentabilidade. Vamos lá? Primeira coisa, eu peguei todas as minhas movimentações de empréstimos, então tudo que eu tive aqui de dinheiro através do aluguel de ações, eu peguei. Então você consegue ver aqui que desde o dia 26/12 de 2024, aí veio janeiro, fevereiro, março e tal, até a última vez que eu emprestei, que foi dia 3/9. Vou te explicar muita coisa aqui que aconteceu especificamente dentro da minha carteira. Depois a gente vai ver o quanto que rendeu. Inclusive, você que já tem um aluguel de ações, eu já alugo as minhas ações. Vou te ensinar a fazer esse cálculo aqui também, beleza? Então, para quem ainda não conhece o que é aluguel de ações, eu peço licença aí para quem já acompanha o canal há mais tempo, já sabe o que é aluguel de ações, que vocês já estão treinados, né? Mas para quem ainda não acompanha o canal, vou te dar aqui uma aula sobre aluguel de ações. Bom, primeiro você precisa entender o que é um aluguel de ativos em específico, né? Vamos supor que essa caneta aqui é um ativo, tá? E eu quero me emprestar ela. Eu vou ter que definir uma taxa de empréstimo, igual uma casa. Você vai alugar uma casa, você tem que definir uma taxa de aluguel, não é verdade? Então, quando você aluga a casa, você vai cobrar mensalmente um valor, uma taxa. A gente coloca normalmente o valor nominal, você vai me pagar R$500 de aluguel, R$600 de aluguel, R$800 de aluguel, R$1.000 de aluguel, R$2.000. A gente coloca esse valor nominal, que é esse valor inteiro, mas na verdade o que você está fazendo é cobrando uma taxa. Por exemplo, se você tem uma casa que é de R$500 mil, ela custa R$500 mil, o valor que você acha que ela vale R$500 mil, e você está cobrando R$1.500, a verdade é que você está cobrando uma taxa de 1.500 pelos 500 mil, ou seja, você está cobrando uma taxa de 0,3% ao mês de aluguel. É isso. Então, quando eu vou emprestar aqui, por exemplo, essa minha caneta e vou alugá-la, para você usar a caneta, você vai ter que pagar uma taxa. E essa taxa ela é definida através de contratos. Então, para você alugar a casa, você assina um contrato com o cara. Para eu alugar essa caneta, eu vou assinar um contrato com você. E para alugar as ações, a mesma coisa. As ações também são ativos, galera. Vocês têm que parar de desvencilhar e tentar desencaixar os ativos mobiliários, que são aqueles negociados na bolsa de valores. Porque quando eu falo de ativo imobiliário, uma casa, um prédio, fica muito bem entendido para vocês, porque isso já está inserido na economia de vocês, já está inserido no dia a dia de vocês. Quando eu falo de ação, é a mesma coisa, é ativo também, só que são através de participação, por isso que chama ação. E aí a gente aluga do mesmo jeito. Vou alugar aqui, por exemplo, as minhas Taesas. Vou alugar lá, eu tenho Taesa 11 e vou alugar a minha Taesa 11. Então eu vou definir através de um contratinho, qual que vai ser a taxa. Pô, a taxa, Léo, anual aqui da Taesa 11 vai ser de 0,9%. 0,9% anual. Essa vai ser a taxa anual. Aí traz pro mensal aqui, vai ficar um pouquinho, né? Vai ficar coisa pouca, 0,001 ali, por aí, de taxa mensal. Não fiz o cálculo aqui, só foi de maneira didática, tá? E aí o tomador, que é aquele cara que aluga as ações, ele vai poder usar essa ação como ele bem entender, porque está emprestada para ele. E aí a principal dúvida que surge para os alunos, e provavelmente vai surgir para você que ainda não sabe o que é aluguel de ações, é por que alguém alugaria uma ação? Porque eu consigo compreender o motivo de alguém alugar uma caneta, porque ele quer escrever. Eu consigo entender o motivo de alguém alugar uma casa, porque ele quer morar na casa. Agora, por que alguém alugaria uma ação?
para e reflete um pouquinho. Aproveita esse tempo pra você se inscrever no canal, porque provavelmente pode ser que você não encontre esse canal de novo, você tá chegando agora, clica aí pra você se inscrever que eu te prometo que eu vou te ensinar todo dia uma coisa nova. Toma um cafezinho qualidade, esse aqui tá louco. E agora então vamos entender o porquê que alguém alugaria uma Taesa 11 da vida. Deixa eu te mostrar antes o gráfico aqui de Taesa 11. E aqui eu tô com um gráfico de cotação da Taesa. Você consegue perceber que lá no dia 30/12 de 2024 ela tava custando R$30. E ela teve uma variação aí no ano de 39%. Ela chegou a bater aqui, ó, os R$45. Quem lembra? R$45. E dos 45 agora ela deu uma caída e fechou aí o ano com R$42,11. Por que que alguém alugaria um negócio desse? Por que que alguém alugaria uma Taesa? É por causa dos dividendos? Não, vou te explicar aqui agora. Quem aluga, e aí eu quero que você anote aí de vermelhinho aí pra você, ó. Quem aluga é o especulador. Você aqui nesse canal, você não tá sendo ensinado a ser especulador. Aqui você tá sendo ensinado a ser um investidor de longo prazo, um buy and hold, aquele cara que investe para se aposentar. Aquele cara que investe para se aposentar. Não é o cara que compra a casa hoje para poder vender amanhã para tentar ganhar R$1.000, R$2.000 de lucro. Não. A gente compra a casa hoje porque ela vai valorizar no longo prazo, vai render aluguel e aí a gente vai aposentar com esse aluguel. É isso que a gente faz. Só que de maneira mais eficiente na bolsa do que ficar comprando casa. A gente consegue comprar coisas bem melhores do que casas aqui. Não dizendo que é ruim você comprar casa. É porque é mais eficiente você investir na bolsa. Então, quem é o tomador, que é o cara que vai lá e pega a Taesa 11 emprestada do Léo, ele é chamado de especulador. E você já sabe o que o especulador faz. Ele quer ganhar com trade. Então pensa comigo. Vamos supor que o Léo tem 10 Taesa 11. Tem 10 Taesa 11 na sua carteira. Beleza? E o tomador aqui, vou chamar o tomador de João. O João, ele olha lá pro gráfico de Taesa, ele olha para esse ponto aqui, ó. Ele olha para esse ponto aqui do gráfico de Taesa e fala assim: nossa, bateu R$45, não vai subir mais. Eu vou apostar contra a Taesa. Eu vou apostar contra. Não tem como, não vai subir mais. E aí o que ele faz? Bom, eu não tenho Taesa, mas eu quero apostar contra a Taesa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 10 Taesa emprestadas do Léo, e aí agora, no caso, o João pega essas 10 Taesa emprestado, assinou o contrato com o Léo, que ele vai ter que devolver as Taesas mais essa taxa aqui anual. Então vamos supor, o João chega no Léo e fala assim: Léo, me empresta suas Taesas aí. Aí o Léo fala assim: ah, até te empresto, mas o que eu vou ganhar com isso? Ah, eu te pago 0,9% anual, beleza? Aí eu falo: mano, beleza, tudo tranquilo. Então o João fica devendo para o Léo 10 Taesa 11 mais 0,9% deste valor, que é 10 Taesa 11, vamos supor que seja R$1.000, 0,9% de R$1.000, beleza? Aí eu coloquei aqui ao ano, tudo bem? Aí o João vai e fala assim: pô, agora eu tenho 10 Taesa 11 na minha carteira, porque eu não tinha antes, tá? Mas agora eu tenho porque eu peguei emprestado. E eu vou ter que pagar só quando o contrato acabar. No caso da casa, por exemplo, se o seu contrato for feito para pagar depois, na finalização do contrato, como é feito os de aluguéis de ações, quem vai alugar a casa pode entrar na casa sem dinheiro e pagar só depois de 30 dias. Normalmente a gente usa de maneira convencional, na economia real, primeiro paga para depois morar, né? Primeiro paga para depois usar. Aqui no caso das ações, primeiro você aluga, depois você paga, beleza? E aí o João vai lá e pega essas 10 Taesa 11 do Léo e as Taesas estão R$45. 45. Aí o João fala assim: pô, não vai ficar R$45, não, vou vender essas Taesas. E aí ele vende as Taesas do Léo, cara. Ele pegou emprestado e vendeu a Taesa do Léo. Quanto que ele ganhou de dinheiro aqui, ó? Ele ganhou R$450 de Taesa, não foi? O vencimento do contrato aqui entre o Léo e o João é pra acontecer lá no, só efeito didático aqui também, tá? É pra acontecer o vencimento lá no dia 15/1 de 2026, beleza? E ele pegou lá, vendeu, ganhou R$450, tá com R$450 no bolso agora. E agora, a Taesa tá cotada aqui, ó, a 42. Eu vou colocar aqui, ó, 42,11. Então vamos supor que hoje é dia 15/1, e aí agora o João tem que devolver as Taesas do Léo e 0,9% de taxa proporcional, né? Se ele ficou um ano, ele vai pagar 0,9. Se ele ficou 3 meses, ele vai pagar o tanto que ficou 3 meses. Então agora ele tem que devolver as 10 Taesas. Ele tem que devolver, ó, isso aqui confunde muita gente. Ele tem que devolver R$450? Não. Ele não tem que devolver R$450. Ele tem que devolver 10 Taesa 11. Ele pegou emprestado Taesa. Ele não pegou emprestado R$450. Ele pegou emprestado Taesa. E aí agora a Taesa tá 42,11. Ou seja, o João vendeu lá atrás, no ano passado, né, em 2025, dezembro de 2025, ele vendeu Taesa. E agora, em janeiro, ele vai comprar 10 Taesa para poder devolver pro Léo. E aí o que ele fez? Ó, ele comprou 10 Taesa a 42, ou seja, ele pagou 421,10. Vai devolver as 10 Taesa pro Léo. Ele vai ficar com quanto de dinheiro no
bolso. Ele tinha vendido a 450. Agora, ele vai ter aqui 421. Então, ele vai ficar com dinheiro no bolso aqui, ó, de R$ 28,90. Isso aqui foi o lucro dele. Mas só que aí ele tem que pagar a taxa ali, né? Então, vamos supor que tira aqui R$ 1, colocando aqui alto, tá? Porque não vai ser tudo isso, não. Ele vai ficar com um lucro aí de R$ 27,90. Nossa, Léo, mas aí eu vi vantagem em ser especulador. Eu também vou ser especulador. Vou pegar Taesa emprestado, vou pegar Banco do Brasil emprestado, vou pegar... Você vai ver aí, Magalu empresta pra caramba. Por que você acha que Magalu empresta pra caramba? Por que você acha? Porque os caras estão especulando, quer vender pra comprar mais barato e tal. Aí o cara pega Magalu emprestado com um cara que é louco, que tem Magalu, e aí vende o Magalu, espera o papel cair, aí compra de novo. Ou seja, pro especulador, aqui a gente chega numa máxima, pro especulador, pro tomador, o papel tem que cair. O papel tem que cair. Porque ele quer vender aqui no preço X e quer recomprar num preço mais barato do que X, no Y aqui, ó. E aí ele ganha essa diferença entre X e Y. Ele quer vender a 450, quer recomprar a 421 e quer ganhar essa diferença aí de R$ 29, né, de R$ 28,90. Então é por isso que uma pessoa aluga ação. É por isso que uma pessoa aluga ação. Para que uma pessoa aluga caneta? Para escrever. Para que uma pessoa aluga uma casa? Para morar. Para que a pessoa aluga ação? Para tentar ganhar na diferença. Quando o especulador acha que a ação vai cair, ele aluga, vende e depois, para poder devolver, ele recompra mais barato. Ah, Léo, mas aí tem risco, não tem? Tem. Por quê? Qual que é o risco? O especulador pega... Imagina essa situação. O especulador pega a Taesa 11 emprestado do Léo, ele pega a Taesa 11 a R$ 45, tá? E aí, então, ele vendeu lá e ganhou os 450, certo? Tá com uns R$ 450 no bolso. Aí a Taesa sobe de 45 para 60. E agora... o cara tem que devolver R$ 450? Não, ele tem que devolver 10 Taesa. E aí agora a Taesa tá R$ 60. O que ele vai fazer? Ele vai ter que recomprar as 10 Taesa a R$ 600 e vai ter que devolver pro Léo. Ou seja, que ele ficou no prejuízo de R$ 150 mais a taxa. Vou colocar aqui R$ 2 de taxa mais a taxa. Então ele ficou no prejuízo de R$ 152. Ou seja, nós seremos especuladores? Não, nós não seremos especuladores. Nós somos buy and hold. Nós somos os caras que... Eita. Nós somos, fiquei brabo aqui, né? Nós somos os caras que deixam os nossos aluguéis disponíveis. As nossas ações disponíveis por aluguel. Agora aqui você já sabe o porquê, por exemplo, quando eu te mostrar aqui a minha tabelinha do aluguel, ó, você vai ver aqui, ó, Lugoi VVB11, Taesa, Auren, BB Seguridade, Vale. Você não vê nenhum fundo imobiliário aqui. Ah, Léo, dá pra alugar fundo imobiliário? Dá. Petro tá aqui, ó. Itaúsa, dá pra alugar também. Mas por que você não vê nenhuma aqui? Porque imagina, ninguém quer alugar fundo imobiliário. Por que o cara não quer alugar fundo imobiliário? O cara não quer alugar ativos pra poder ganhar na diferença de volatilidade? Fundo imobiliário não volatiza. Fundo imobiliário não tem essas altas e quedas. Pô, Petrobras caiu 10% em um mês. Taesa subiu 15% num dia. Então, a ação tem volatilidade, logo as pessoas alugam mais ações. ETF também o pessoal aluga bastante, né? Você vai ver aqui que o mais alugado meu da minha carteira foi um ETF chamado IVVB11. Pode ficar despreocupado que fundo imobiliário não vai alugar mesmo que você disponibilize lá. É bem raro alugar fundo imobiliário. Na minha vida aconteceu uma vez só, nunca mais, ganhei pouquinho também, a taxa muito baixa. É a mesma coisa de você falar assim, pô, eu tenho minha casa aqui destelhada, sem parede, só tem uma porta, por que alguém vai alugar aquilo lá? Não tem por que alugar, né? O princípio do aluguel da casa é para poder ter um teto para morar, aí a casa não tem o teto, vai fazer o quê? O princípio do aluguel de ativos na bolsa é ganhar com a volatilidade, tentar ser esse especulador aí. No fundo imobiliário não compensa ser especulador. Não tem day trade em fundo imobiliário. Dito isso, você já entendeu o que é o aluguel de ações. Agora a gente tem que entender qual é o risco desse negócio. Porque por especulador você já entendeu o risco. É ele alugar, vender e o preço do papel subir. E aí ele vai ter que ficar no prejuízo. E aí você pensa, pô, Léo, então tem risco pro doador também, né? Nós que somos os doadores. O cara que disponibiliza o aluguel. Qual é o risco pro cara que disponibiliza o aluguel? Não pode ser tudo uma maravilha, porque se eu empresto, olha só, presta atenção. Se eu empresto a caneta e o cara vai usar a caneta, ele pode estragar a caneta. Se eu empresto a casa e o cara vai morar na casa, ele pode estragar a casa. Qual que é o risco, então, Léo, do aluguel de ativos? Tem que ter alguma coisa, não tem? Pois é. O bom do aluguel de ativos é que, como é uma operação intermediada pela própria B3, você não corre risco. Quem tá correndo risco é a B3. Porque você pode pensar assim, ah, Léo, o cara pode não me devolver as Taesas. Eu empresto lá pra ele a 45 e aí sobe pra 100, ele fica sem dinheiro pra poder me pagar e fica me devendo. Não me devolve as minhas Taesas e eu fico sem Taesa. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Se chegar o dia do vencimento do contrato e o cara desonrar, ser caloteiro mesmo e não pagar, quem vai te pagar é quem te assegura. Quem paga pra você
é a B3. A B3 assume esse risco. Por que, Léo, que a B3 assume esse risco? Porque da taxinha que você vai receber, ela fica com uma comissãozinha bem boa. 30% fica para ela. Então ela corre esse risco. E é até legal demais que ela ganhe esses 30% para ela, para poder te isentar de risco. Porque aí você não fica com risco. É a mesma coisa de, por exemplo, eu empresto essa caneta para o Joãozinho, mas o intermediador é o Michael aqui, ó. E aí, se o Joãozinho estragar minha caneta, o Michael garante que ele vai consertar a caneta e vai me entregar do mesmo jeito, a mesma caneta, do mesma coisinha. Aqui a gente tá falando de bens duráveis, né? Quando a gente fala de ações, a gente não tem esse desgaste. As ações são só um papel que representa a menor parte divisível de uma empresa. Inclusive, deixa eu até fazer um parêntese aqui. Poucas pessoas sabem disso, porque realmente eu falo muito pouco, vou falar nesse vídeo. Você tem a possibilidade de ser membro do canal. O que eu ganho sendo membro do canal? Primeira coisa, que vai me ajudar pra caramba, porque descobri que o algoritmo do YouTube, porque tem outras pessoas fazendo a mesma coisa, tá? Então eu tenho uma pequena sugestão que parte das ideias da minha cabeça, porque a gente não sabe qual que é o algoritmo do YouTube, mas eu percebi que muitas pessoas que abrem a comunidade de membros crescem mais. E aí eu falei, pô, vou abrir a comunidade de membros. Eu sei que tem muita gente que gosta do conteúdo do canal e digita nos comentários que se tivesse como dar 1000 likes dava. Então você aí que já acompanha o canal há muito tempo, quiser ser membro do canal, clica aqui embaixo no botão de seja membro e aí eu vou te presentear com algumas coisas. Primeira coisa, todo mês, uma pessoa dos membros vai ganhar um kit da geração de dividendos. Inclusive o do último mês foi a Jennifer Farias. Quando você se tornar membro, você vai ver lá o que você tem que fazer pra você ganhar esse kit aqui, que é na verdade muito simples. Então o kit vem com café, canecona dessa aqui, top pra caramba, caderno da GD, vai pra sua casa, tá? Eu entrego na sua casa. Eu entrego não, né? Quem vai entregar é o correio. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque eu gravei um vídeo pros membros que saiu ontem, no dia 1º, sobre essa parte do que é ações, como que elas surgiram, como que surgiu a Bolsa de Valores. A gente sempre vai ler um livro e vou trazer os ensinamentos desse livro aqui para os membros. Então, já temos mais de 15 vídeos para os membros aí. E eu tô te ensinando quais são os princípios da economia e os princípios do mercado financeiro. Muito interessante para você, viu? Para você que tá começando aí, isso é muito bom. E aí depois a gente vai começar a ler uns livros mais capciosos, né? Algumas coisas mais difíceis. E aí esse conteúdo vai ficar exclusivo para os membros, justamente para eu honrar quem vai ser membro, né? Então, se você tiver interesse, clica aí no botãozinho de seja membro e leia lá o que tem, tá? Vê se faz sentido para você. E se você quiser ajudar o canal a crescer, porque nós estamos com a meta de bater 1 milhão, nós estamos demorando a bater esse 1 milhão de inscritos aí, né? Então, finalizando, o medo que você tem, o seu risco lá, que você acha que você teria, foi eliminado porque a intermediadora é a B3 e a B3 garante que se o Joãozinho não te pagar e não te devolver as taesas, a própria B3 te devolve. A própria B3 assume esse risco e te devolve os ativos. Então você fica, basicamente, risco zero. Léo, mas não tem risco nenhum. Tem. Vou te falar a verdade aqui, né? Porque eu tô aqui pra ser o mais transparente possível. O risco que você tem é ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Vai te atrapalhar só quando você quiser fazer transferência de custódia de uma corretora para outra. Você vai ter que cancelar os contratos antes de fazer a transferência. Aí vai demorar 48 horas pra você cancelar os contratos. E é só. É isso. Tem de problema. Ah, Léo, mas e os dividendos? O que acontece? Vamos supor que a Taesa, ela paga dividendo dia 10 do 12. Vai pagar dia 10 do 12. E saiu as minhas Taesas, o Joãozinho alugou minhas Taesas dia 8 do 12 e o vencimento do contrato vai ser dia 30 do 12. Ou seja, no dia da data com aqui, que vai ser dia 10 do 12, as minhas Taesas vai estar com o Joãozinho, não vai estar comigo. Quem que recebe o dividendo? O titular recebe o dividendo. Não é o tomador. O titular recebe, ou seja, você recebe os dividendos. Vou até te mostrar aqui, ó. Deixa eu entrar na minha corretora para eu te mostrar o que acontece quando você recebe o dividendos de uma ação que está alugada. Vai aparecer diferente para você. Quando você tem uma ação que não está alugada, você recebe dividendo, vai aparecer lá dividendo. Agora, quando você recebe dividendo de uma ação que está alugada, aparece como reembolso. Deixa eu te mostrar aqui no extrato. Inclusive, estamos com um dividendozinho bom aqui, hein? Vai cair uns 16 mil reais de dividendo aí. Como é que tá os seus dividendos em janeiro? Se você é um cara novo aqui no canal e quiser ver onde que eu coloco o meu dinheiro, todos os meses eu aporto meu dinheiro publicamente, te mostro, te explico o porquê. Eu não chego e falo assim, aportei em tal... Eu te explico o porquê. É bem engrandecedor. Olha só, aqui eu peguei de uma maneira mais fácil, lá pela B3, para te mostrar todos os reembolsos, tá? Já vou te mostrar como que você faz isso aqui quando você for contar o quanto que você ganhou de aluguel, que é meio difícil você contabilizar para você que já aluga. Vou te ensinar isso no final. Olha só, aqui você consegue ver todos os reembolsos que eu tive dos dividendos. Olha lá, todo esse dinheiro aqui, ó, eu recebi enquanto as minhas ações estavam alugadas. 10 mil reais de dividendo que eu recebi enquanto as minhas ações estavam alugadas. E aí entra não como dividendo, mas como reembolso. E você consegue ver que são bem justamente nas ações que estão alugadas na minha carteira, né? Petro, Vale, Taesa, BB Seguridade, aí Petro de novo, Banco do Brasil, ó, até Banco do Brasil estava alugado,
alugado. Por quê? Agora você lembra o porquê que o Banco do Brasil foi alugado. Porque tava com uma alta volatilidade, a galera queria vender lá 21 porque tava pensando que ia cair pra 18. Quem consegue fazer isso, tranquilo, mas tinha gente fazendo isso a 18 também, vendendo a 18 porque pensou que ia cair pra 16. E aí subiu pra 22, aí o pessoal teve que devolver 22. Imagina. Então aqui vai aparecer pra você assim: ah, Léo, e todas as outras coisas, dividendo, subscrição, bonificação, tudo. Quem ganha é o titular, o cara que é o dono da ação, exatamente, é o titular que ganha, ou seja, você não tem risco, o risco é basicamente zero. Como o Rei Dalio normalmente fala, né? A diversificação é o único tipo de almoço grátis que você tem dentro do mercado financeiro. E aí a gente pode complementar o Rei Dalio, né? Podemos ser ousados o suficiente para fazer isso. Existem dois tipos de almoço grátis dentro do mercado financeiro, que é a diversificação, como o Rei Dalio bem disse, tem explicação sobre isso aí já no canal, e o outro é o aluguel de ativos, que você ganha um dinheiro sem precisar fazer nada e sem correr risco. Literalmente é um dinheiro que você tá deixando na mesa se você não ativa. E agora eu vou te mostrar como que você ativa isso. Vou ativar aqui dentro da minha própria corretora para você ver como que é. É óbvio que cada corretora tem uma maneira diferente de você chegar até este mesmo local, né? Nubank funciona diferente do Banco Inter, que funciona diferente da Clear, que é diferente da RIC, que é diferente da XP, que é diferente da BTG, que é diferente da Toro. Cada uma tem um layout diferente, mas você tem que chegar nesse mesmo local, que é a famosa custódia remunerada. Então a gente vai fazer isso aqui dentro da minha corretora. Depois que eu te mostrar como que a gente faz, eu vou te mostrar o quanto que rendeu na minha carteira, beleza? Pra você ver se compensa ou não. Então aqui, como que a minha corretora é BTG, eu vou fazer o caminho da BTG. E depois te dou uma dica de como você vai chegar nas outras corretoras. No meu caso aqui, eu tenho que vir em produtos, depois renda variável, e em geral você vai fazer esse mesmo caminho na sua corretora também. Aí depois vem serviços, que a custódia remunerada é um serviço da sua corretora em parceria com a B3, tá? Então você clica aí em serviços, e depois de serviços você tem aqui o que você tem de serviço na sua corretora. E aí o que a gente quer é a custódia remunerada, tá vendo? Custódia remunerada. Custódia remunerada e aluguel de ativos é a mesma coisa? É, a custódia remunerada é o aluguel de ativos 2.0. Antigamente tinha um aluguel de ativos, era bem mais burocrático de você fazer os aluguéis. Eu tenho um vídeo antigo falando sobre isso aqui no canal. Você tinha que assinar um contrato, tinha que ir pelo Typeform. Eu fazia isso na Clear. Você tinha que selecionar quais que você queria alugar, o número que você queria alugar. Agora não. Agora você deixa tudo disponível para poder alugar e a própria corretora vai alugando, desalugando, é bem mais fácil. Rende muito menos. Antes rendia muito mais. Hoje rende muito menos. Mas é por conta dessa facilidade aí de agora você não precisa fazer nada. Você literalmente não precisa fazer nada. Olha só o que eu vou fazer aqui para poder contratar. Olha lá. Eu clico aqui, ó, contratar. Aqui ele vai explicar se você quiser. Na sua corretora também vai te falar lá os pontos principais, né? Vai te explicar o que que é. Então eu clico aqui para continuar. E aqui, ó, ele inclusive fala, né? É gratuito. Você não tem que pagar taxa nenhuma para poder ter esse serviço. Quando vai ser remunerado, e eu vou te explicar aqui quando eu vou te mostrar a planilha, você vai pagar um pedacinho, vai dar uma comissão para a corretora, porque a corretora vai fazer tudo. Ah, eu quero colocar minhas casas para alugar. Aí você leva essas casas para alugar para uma corretora de imóveis. E aí a corretora de imóveis vai lá e aluga para você. Aí o seu aluguel, um pedaço vai ser da corretora de imóveis, é uma comissãozinha. Mesmo jeito aqui. Você quer alugar os ativos. Só pra você ver que é a mesma coisa, cara. Você quer alugar os ativos. Só que você não vai levar as suas ações para uma corretora de imóveis alugar. Você vai levar para uma corretora de valores mobiliários, que as ações são valores mobiliários. E aí a corretora de valores mobiliários aluga seus ativos, você paga uma comissãozinha do aluguel para ela, tá? Então aqui, vamos continuar. Agora só pede o token aqui para eu conseguir confirmar. Pronto, já foi contra... Foi 3 cliques e digitei o token. Cara, se você não conseguir fazer isso, aí, meu amigo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, porque tem muita coisa pra você aprender. Então aqui eu já contratei custódia remunerada contratada e pronto. É isso que você tem que fazer. Ah, Léo, mas minha corretora é diferente. Vou deixar um vídeo aqui onde eu mostro em outras corretoras também como que você faz isso. Vou deixar aqui, tá? Que é um aulão ensinando perfeitamente como que você faz. Tem algumas corretoras que não tem essa disponibilidade. Por exemplo, Nubank. Eu sei que muita gente usa, mas é uma corretora ruim. Porque apesar dela ser totalmente intuitiva, bem bonitinha, né? Legalzinho de mexer. Ela não tem funcionalidades que um grande investidor usaria. Por exemplo, não tem aluguel de ações. Pô, o Luiz Barça aluga suas ações. O Warren Buffett aluga suas ações. Não tem aluguel de ações na Nubank e não tem nada para você operar opções lá dentro da Nubank também. E quando você vai aumentando seu nível, você vai querer operar opções. Você vai querer. O Luiz Barça opera, o Warren Buffett opera. Você pega os grandes investidores, o que eles fazem, em geral, quando você tem conhecimento, você também vai fazer. Porque o que te difere dos grandes investidores é experiência e dinheiro. É isso. Só que os caras só conseguiram dinheiro porque eles aplicaram
boas técnicas, né? Não tô dizendo que você precisa ser um gênio dos investimentos, não. Vai conhecer o básico. Aqui no canal, gratuito, se você não quiser gastar dinheiro com curso para poder aprender, aqui no canal, gratuito, você já vai aprender coisa pra caramba. Assim, que vai te deixar acima de 99% das pessoas que investem. Te garanto. E eu te prometo isso com o coração limpo. Aqui é 320%. A galera, eu sempre falo isso pra galera. É 100% meu, vou dar sempre meu máximo. 220% Deus nesse propósito pra te ensinar a fugir dessa roda de ratos, beleza? Dito isso, vamos pra minha planilha aqui. Aqui eu selecionei todos os empréstimos que eu tive no ano. Todos os empréstimos que eu tive no ano. Eu peguei aqui dia 26/12, que eu peguei dos últimos 12 meses. O dia que eu peguei isso aqui foi dia 26/12. E aí, aqui você consegue ver que eu aluguei bastante, né? Só que olha só pra você ver o dinheiro que ganha. Por exemplo, nesse último aluguel, R$15, R$7, R$6, R$1. Ó, aluguel de bebê seguridade. Ganhei R$1,50, R$1,50. Aí eu já escutei muita gente falando assim, Léo, pô, pelo amor de Deus, Léo, eu vai ganhar R$1,50, você que tem muitas ações, ganhar R$1,50 aí não faz sentido pra mim, Léo, vou fazer isso não. Pô, beleza, pode ser que você ganhe 2 centavos, 1 centavo. Tem algumas operações aqui, ó, que eu ganhei 15, 14 centavos, Banco do Brasil lá, 14 centavos, 5.000 ações, 14 centavos. Por quê? Primeiro, porque a taxa anual é baixa mesmo. 1% anual. Aí passa alugado um dia, aí um dia vai dar 14 centavos. Mas 14 centavos que eu ganhei sem fazer nada. Não precisei ralar, precisei carregar um saco de cimento. Não, eu ganhei sem fazer nada. E aí eu até deixo um ensinamento do nosso pai aqui pra você. Lá em Mateus 25, capítulo 25, versículo 23, ó. E o Senhor respondeu, isso aqui é a parábola dos talentos. Depois você lê ela completa, tá? Mesmo você que não é cristão, lê a parábola dos talentos, que vai te ensinar bastante. Mesmo você que não acredita em nada aí. Princípio você tem que ter, pelo menos, né? Ó, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, você foi fiel no pouco e sobre o muito o porei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meu amigo, se você não consegue cuidar de 1 centavo, como que você quer cuidar de 1 milhão? Se você não dá valor a 1 centavo, como que você vai dar valor a 1 milhão? Não, quando eu tiver 1 milhão eu vou dar valor. Pois eu não dá o valor a 1 centavo. E aqui tem contratos que dão muito também, ó lá, 138. No final, eu quero te mostrar aqui o quanto que rendeu. Olha lá. Quando você vai puxar, eu vou te ensinar a puxar isso aqui pela B3. Quando você vai puxar pela B3, ele já vem líquido de imposto de renda. Pois é, tem imposto de renda nisso aqui. Você tem que pagar imposto em tudo que você faz, né? Isso aqui é 100% lucro. Você não gasta nada para poder fazer isso, então é 100% lucro. Então você pagar 15% de imposto de renda. Então você tem que pagar, e como é um aluguel, ele entra como se fosse uma renda fixa. Então você paga a tabela regressiva do imposto de renda. Em geral, os contratos duram entre 30 e 60 dias. Ou seja, lembra lá da tabela regressiva? Você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Só se o contrato durar mais de 6 meses, o que é bem raro. Em geral, vai durar 15 dias, 30 dias, 60 dias. O que mais eu tenho aqui de contrato de aluguel é 15 dias. Às vezes, inclusive menos do que isso. Então você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Então aqui nessa primeira linha é o quanto que a B3 informa pra gente que a gente ganhou já líquido de imposto de renda. Porque a B3, ela já cobra o imposto de renda na fonte, tá? Na fonte. Você não tem nem como não pagar. Você não tem que emitir DARF, não tem que fazer nada. O imposto de renda já é cobrado na fonte. Você não precisa se preocupar com isso. Só lá na sua declaração de imposto de renda, que você vai declarar do mesmo jeito que você declara JCP, mesma coisa. Você vai declarar o que você teve de rendimento dos aluguéis. Que é tudo que é cobrado na fonte. Tudo que é cobrado na fonte fica no mesmo lugar. Rendimentos com tributação exclusiva. Renda fixa, JCP, aluguel de ações, tudo fica lá, beleza? Então aqui eu ganhei R$464, já descontando o imposto de renda, ou seja, no bruto, tirando, colocando de volta o imposto de renda, eu ganhei R$600. E aí no final aqui, só pra você entender, eu tirei a comissão da corretora, que no caso da minha corretora eu pagava 30% de comissão pra corretora. Então de 30% do meu valor bruto que eu recebia, eu tinha que pagar de comissão pra corretora. Por quê? Porque ela alugou pra mim, ela fez tudo. Eu fiz transferência de custódia, já teve que cancelar contrato, um monte de coisa, né? Se eu quiser vender um ativo, o ativo tá alugado, eu quero vender o ativo tá alugado. O que que eu faço? Eu clico lá pra vender, a corretora vai deixar eu vender, vai cancelar o contrato. Então, com a custódia remunerada ficou muito mais fácil, né? Ficou muito mais fácil. Então, aqui eu tirei a comissão da corretora e aqui eu tirei também o imposto de renda. Então, eu fiquei com R$325 líquido. Nossa, Léo, muito pouco. Concordo com você. É muito pouco, mas é R$325 que dá um baita churrascão, meu amigo. Que dá um baita churrascão, que eu ganhei sem fazer nada. Vamos ver o quanto que rendeu? Eu peguei aqui, ó, só as posições que foram alugadas, tá? Deixa eu dar um zoomzão aqui, ó. Só as posições que foram alugadas. IVVB11, BB Seguridade, Petro, Vale. Essas aqui foram as ações minhas que foram alugadas, que a gente consegue ver aqui na planilha, tá? Então, eu só peguei aqui qual o valor que eu tinha investido nisso, tá? É óbvio que aqui esse cálculo, ele vai ficar subestimado, vai ficar
ficar abaixo do que realmente foi. Por quê? Primeiro, aqui eu tô levando em consideração a posição que eu tenho atualmente. Então, por exemplo, BB Seguridade, a posição que eu tenho atualmente. Mas eu comprei isso agora no final do ano. Então não deu tempo de passar um ano alugando com este valor. Eu tô usando esse valor, mas não tô sendo justo. Na verdade, tinha que usar 20 mil. Mas eu tô jogando aqui pra baixo mesmo, pra você ver que mesmo você subestimando, você vai sim conseguir uma boa rentabilidade. Isso vai fazer diferença pra você, tá? E aí que eu peguei o total líquido e dividi por todo o valor que teoricamente foi usado para aluguel. Aí deu uma bagatela aí de 0,05%. Léo, isso aqui eu não vou perder meu tempo para ganhar 0,05. Vamos ver se não compensa mesmo você perder seu tempo? Vou pegar aqui uma calculadora de juros. Me acompanha, me acompanha. Vou pegar aqui a calculadora de juros. Vou colocar aquele dinheiro lá que tá alugado, tá? Pra gente não colocar... eu tenho 2,8 milhões na minha carteira. Se eu colocar 0,05 sobre 2,8 milhões, eu tô sendo injusto. Porque o que foi alugado mesmo foi isso aqui. Então eu vou usar isso aqui, né? Porque senão o resultado ia ser bem melhor do que o que eu vou te mostrar. Então eu tô jogando muito contra o aluguel de ações aqui. Tô jogando muito contra. Então eu vou colocar lá, ó, 716,336. 716,336. Isso aqui é o valor lá, 716 mil, beleza? Vou tirar aporte, não vou colocar mais nada de dinheiro. E eu tenho 28 anos, vou me aposentar com 60. Vamos colocar isso, né? Você pode usar a calculadora aqui do jeito que você quiser. Coloca aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, do jeito que você quiser. Eu vou usar aqui a minha realidade, tá? Você adapta pra sua realidade. Se você quiser usar essa calculadora, é só você digitar no Google aí Word, calculadora de juros, que ela tá bem boa. Tem algumas ferramentas que as outras não tem. Então tá aqui, ó. Coloquei 32 anos e vou colocar aqui um rendimento anual. Ó, vou colocar um rendimento anual de 10%. Eu mostrei pra vocês que a rentabilidade deste ano da nossa carteira foi de 18%. Mas vou usar 10%, porque nem sempre realmente a gente consegue 18%. Se a gente conseguisse bater 18% todo ano, mano, nós tava voando. Vou colocar 10%, que dá 0,79% ao mês. Isso aqui todo mundo consegue fazer investindo em fundo imobiliário. Todo mundo consegue fazer. Então, ó, se eu fizer isso, só deixar os meus 716 mil durante 32 anos, sem colocar mais nada de dinheiro, nada de dinheiro, rendendo 10% ao ano, lá com 60 anos eu terei 15 milhões. E eu vou estar com a renda passiva aí de 120 mil reais mensais. Será que é bom? É bom demais, né? Agora vamos colocar, se eu estivesse alugando isso aqui, se eu estivesse alugando, o rendimento não seria 10, seria 10,05, certo? Coloquei aqui, ó, o 0,5 só a mais. 0,5 só a mais. Então vou colocar aqui, ó, vou até copiar esse valor aqui e vou colocar lá, ó. Vou colocar aqui na simulação, ó, sem alugar os ativos. Sem alugar. Quanto que deu? 15 milhões de reais. Agora, alugando nessa taxa aqui, que eu tô jogando, depois já vou te explicar o porquê que não é essa taxa. Já vou te explicar. Mas vamos lá, alugando os ativos. Vamos colocar aqui, ó, 10,05. Vou dar um enter, ó, calcular. Ó lá, subiu para 15 milhões 346 mil. Rapaz, mas aí foi bom demais da conta. Eu ganhei quanto sem fazer nada aqui? Vamos ver quanto que eu ganhei aqui sem fazer nada. Sem fazer nada, ó. Diferença de um pro outro, 221 mil reais. 221 mil reais. Eu vou pegar aqui agora e vou, durante esses 32 anos, vamos ver quantos meses tem 32 anos? 32 vezes 12, 384 meses. Vamos supor que eu faço um churrasco todo final de semana. Todo final de semana eu vou fazer um churrasco. Vezes 4, então. Daria 1.536. Eu vou pegar esse valor, vou dividir por 1.536. Teoricamente, eu teria 144 reais pra me gastar de churrasco toda semana, fazendo só isso aqui. Não tem por que eu não fazer, né? Aí é bom demais. E isso porque eu tô jogando dessa taxinha, tá? Por quê? Deixa eu te explicar o motivo dessa taxa estar subestimada. Primeiro, eu tive que trocar de corretora aqui no meio. Então, passaram alguns meses sem alugar. E passaram também alguns períodos que um pouco estava alugado na corretora, o resto estava transferindo para outra, e aí esse resto aqui não deu para alugar, essa aqui ficou alugada, cancelou o contrato, então recebi menos do que deveria receber, e você consegue perceber que o último empréstimo feito aqui foi no mês 9, dia 3/9, ó, 3/9, você vê que alugou dia 1, 2 e 3/9, se eu tivesse deixado alugando, principalmente nesse momento aqui que teve muita volatilidade na bolsa, né, os ativos subiram pra caramba, como eu tinha acabado de fazer a transferência de custódia lá para BTG, eu esqueci de ativar a custódia remunerada. E aí, como eu esqueci, provavelmente do jeito que você esqueceu também, você tá deixando dinheiro na mesa. Mas seriam 3 meses a mais rendendo. E provavelmente nesse período aqui ia render mais do que no ano. Porque durante o ano ficou meio andando de lado. Agora você já sabe que com a volatilidade os ativos rendem mais, os contratos são mais caros. Então eu ia ganhar mais, né? Se a gente faz só um ajuste aqui, ó. Se eu pego aqui e faço um ajuste nesse 325, que foi o que eu recebi, tá? Mas teoricamente isso aqui foi de 9 meses.
Então, se eu pego e eu tô só levando em consideração esses mesmos ativos e tô colocando que durante o ano inteiro eu tive 111 mil reais de BB Seguridade para alugar, o que é mentira, porque eu comprei lá em novembro, em outubro eu comprei BB Seguridade. Então, eu não consegui, eu tô levando em consideração todo este valor que não deveria ser levado em consideração. Mas, meu assim, só pra você entender. Então, 325 e 29 foi o que eu ganhei em 9 meses. Então, eu vou dividir por 9 para ver o quanto que eu ganhei em média por mês e multiplicar por 12. Teoricamente, isso aqui já subiria para 433,72. Já líquido, tá? 433,72. Tá lá, ó. Já subiria para 0,06. Léo, será que faz alguma diferença você aumentar 0,61 lá na simulação? Bora ver. Curioso, né? Olha lá. Eu coloquei 0,6 aqui, ó. Olha lá, vai subir de 15.346, 15.390. Aí eu já consigo comer mais um churrasquinho, né? Rapaz, eu já consigo comer mais um churrasquinho. Vamos ver quantos churrasquinhos a mais? Antes eu podia gastar R$ 144 por churrasquinho. Eu já posso gastar 173. Beleza? Tá bom, né? E aí, uma das posições que eu não aumentei, quero te mostrar agora pra você entender, né? Eu fiz muito aporte durante o ano. Você sabe que esse ano eu aportei pra caramba. Deixa eu até mostrar minha carteira aqui pra você ver como que a minha carteira cresceu. Que você consegue ver o quanto a carteira cresceu aí nos últimos 2 anos, né? Se eu coloco aqui no último ano, ó, pegar os últimos 12 meses, olha lá, eu tinha 1,2 milhões, terminei o ano com quase 3. Então eu aportei pra caramba, aportei pra caramba. Tudo que eu tinha nas caixinhas, tudo lá, você viu que eu coloquei em LFTB, por isso que deu esse salto aqui de 1 milhão, né? Eu coloquei em renda fixa mesmo, tá? E aí, o único ativo que eu não aportei muito esse ano foi IVVB11, porque o SP500 estava nas máximas e tal, não aportei tanto em IVVB11. E aí, perceba, se eu pego e faço essa conta aqui, só levando em consideração o IVVB11, olha lá, peguei aqui só o quanto que o IVVB11 me entregou. Dos R$ 600, 472 foi do IVVB11. Tirando a comissão 330, o líquido ficou 256 só de IVVB11. Com o valor que eu tenho em IVVB11, deu 0,14. Eu já gravei vídeo pra vocês, porque passou um tempo sem fazer transferência de custódia. Eu tinha um pouco de VVB11 na Same Capital, mandei para Clear, depois mandei para BTG, né, até eu achar a melhor corretora. Tem alguns pontos na BTG também, que não é lá aquelas coisas. Então, esse ano de 2025 eu fiz muito teste em corretora. Inclusive, vai sair um vídeo agora das melhores corretoras para 2026 para vocês, tá? Vai ficar legal pra caramba, porque eu testei na prática. Então, teve muito tempo ali que o meu IVVB11 não foi possível ficar alugado. Tanto que no ano passado eu mostrei para vocês qual foi a minha rentabilidade com o IVVB11. Passou perto de 1% de aluguel. 1% de aluguel no ano passado. Então, este ano rendeu um pouquinho menos mesmo. Por conta dos intempéries da minha carteira e por conta justamente também do IVVB11, que tava rendendo menos. Se a gente coloca lá agora 0,14, olha a diferença. 0,14, se a gente usa o 0,14, vai subir de 15.124 sem alugar os ativos para 15.752. Vamos ver a diferença que dá lá? Vamos ver a diferença? Olha lá, agora os meus churrasquinhos já ficaram gordos, né? 600 mil de diferença, cara. Que absurdo. Isso que eu tô colocando só um pedaço da carteira. Imagina se eu colocasse toda a carteira agora. Imagina se eu colocasse toda a carteira. Então eu ganhei 628 mil sem fazer nada, cara. Você entende que não tem como você deixar de fazer isso? Você, literalmente tem que ser a primeira coisa que você faz em 2026 para sua carteira de investimento. Não tem como, não tem como, não tem jeito. E aí, pra gente finalizar o vídeo, e você que tem aí seus ativos alugados, é óbvio que se você tem pouquíssimo dinheiro, você não vai conseguir alugar bem. Não tem, tem uma ação de Petrobras, não vai conseguir alugar bem essa ação. Ah, minha casa tem 1 metro quadrado, você não vai conseguir alugar essa casa. Ah, minha casa tem 100 metros quadrados, pô, mais gente vai procurar. Minha casa tem 1.000 metros quadrados. Já mais gente, e gente com mais dinheiro vai conseguir alugar, né? Então você tem que lembrar disso. É óbvio que se você tá começando, os aluguéis vai ficar menos mesmo, mas não faz sentido você não alugar mesmo assim. Não faz sentido você não alugar. Então como que você faz para poder pegar essa planilha aqui que eu consegui também ter acesso? Pela B3 você consegue, tá? Se você for olhar isso pela sua corretora, você vai ter que baixar nota por nota, vai ser chato pra caramba. Então você digita aí B3 investidor no Google, clica aqui em área do investidor, aí você vai fazer o seu login aqui na B3, né? E aqui dentro da B3, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em relatórios. Aí aqui dentro da B3 você vai fazer o quê? Você tá na página inicial, né? Você vai vir aqui em extratos. Aqui você clica filtrar e aqui você seleciona a data que você quer. Por exemplo, eu selecionei 12 meses, né? De 12 meses, aí eu baixo tudo aqui, eu deixo tudo selecionado. Dou um filtrar, vai demorar um pouquinho pra filtrar, tá? Vai ficar carregando, né? São 12 meses de movimentação. Aí você clica baixar, clica em Excel pra você conseguir fazer os filtros depois, tá? Aí vai baixar aqui pra você, ó, você abre aí a movimentação. Vai demorar um pouquinho também pra
pra abrir, tá? Vai demorar um pouquinho pra abrir também. E pronto, aqui tá tudo, todas as movimentações, ó, juros sobre capital próprio, dividendo, compra, rendimento e tal, todas as movimentações. O que que você vai fazer? Você vai selecionar a primeira linha aqui, vai clicar em filtro. Ah, eu não tenho o Excel, Léo. Faz lá na planilha Sheets, então. Dá o seu jeito aí, mas isso aqui é a forma mais fácil de você fazer, tá? Aí aqui em movimentação, depois que você colocou o filtro, né? Vai aparecer essa setinha aqui pra você, ó, você clica aqui, aí você seleciona tudo pra tirar tudo, bonificação, tudo. Vem e clica só em empréstimo, que aí vai aparecer só a parte de empréstimo. E aí pronto, ó, você tem só a parte de empréstimo agora. E aí você seleciona tudo isso aqui e você vai ver lá o tanto de dinheiro que deu, ó. 449, deu até um pouquinho mais, pegou R$ 5 a mais por conta desses diazinhos ali a menos que eu contei. Que da outra vez lá, eu tinha começado a contar do dia 26/12, aqui eu comecei a contar do dia 22/1, então deu R$ 5 a mais, né? Da nossa simulação não vai fazer tanta diferença, mas é R$ 5 a mais, né? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não dá bobeira. E depois eu vou te mostrar, nessa semana ainda, quero gravar esse vídeo. As melhores corretoras para 2026, que deu uma mudada, hein? Deu uma mudada nesse ranking. Eu tinha gravado isso para 2025, deu uma mudada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser aprender pra caramba em 2026, te convido a se inscrever no canal, que eu te prometo que você vai ganhar pelo menos uns R$ 20 mil durante o decorrer desse ano. Só com economia de curso ruim que você compraria, você vai ganhar esse conteúdo aqui de graça. Por exemplo, já paguei 5 mil, 3 mil, 2 mil reais em curso que não te ensina a fazer isso aqui que eu tô te ensinando. Então não vacila não, se inscreve aí. Eu prometo honrar o seu tempo e você só precisa me honrar com um like e se inscrever, beleza? Fica com Deus, papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo que será excepcional.